Oi, gente, bom dia! Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o continente americano, dando continuidade aí aos nossos assuntos. Na última semana a gente falou de nova ordem mundial e as características dessa ordem mundial, e agora a gente vai iniciar o estudo dos lugares, Quais são as características dos lugares, por que alguns lugares são ricos, por que alguns lugares são pobres. E a gente vai fazer isso começando pelo nosso continente, que é o continente americano. Então eu peguei aqui essa imagem do Google Earth para mostrar primeiro um aspecto geral aqui da América. De todos os continentes do planeta, a América é o maior no sentido longitudinal. É o maior de norte a sul, é o mais extenso no sentido norte-sul. E por isso, se eu colocar aqui as linhas imaginárias, a gente vai ver que a América é cortada lá em cima pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Câncer, pelo Equador, pelo Trópico de Capricórnio. A única das linhas paralelas importantes aí para clima que não corta a América é o Círculo Polar Antártico. Mas, mesmo assim, a gente vai ter terras da América no Polo Norte, nas zonas temperadas Norte e Sul e na zona tropical. Isso vai dar ao continente americano uma grande variabilidade de paisagens. Tá? Eu imagino que alguns de vocês, talvez pelas características da tela do celular ou do computador, tenham dificuldade para visualizar o que eu estou mostrando aqui. Então vai uma dica, tá? Durante o vídeo, abram também o Google Earth, Façam vocês aí, vão seguindo o que eu estou falando e visualizem aí no Google Earth de vocês. Gente, esse continente, que é o nosso continente, cheio dessas características importantes, a gente pode, olhar para ele e subdividir as suas regiões de várias formas. Então aqui eu peguei um mapa da América e dividi ele, Vou começar pela divisão clássica, que a gente chama ela de divisão geográfica, porque ela vai levar em conta os pontos fundamentais geográficos, norte e sul. E no meio entre o norte e o sul estaria aí o centro. Então por essa divisão geográfica, essa parte de cima é chamada de América do Norte. Notem que ela vai englobar o México, os Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia. Tá? A América do Sul, da Colômbia para baixo, e o que sobrou aqui no meio, a gente chama de América Central. América Central que também pode ser subdividida em América Central continental, que liga a América do Norte e a América do Sul, e a América Central insular, que vocês conhecem como Caribe. Quem é fã lá daquele filme Piratas do Caribe, todas as tretas do filme elas se passam aqui nessa região. Notem que a América Central tem esse nome porque ela fica no meio entre a América do Norte e a América do Sul. Mas ela não fica exatamente no centro do planeta, porque a linha do Equador ela corta aqui a América do Sul. Tá? Cuidado com isso. Uma outra maneira de dividir o continente americano é pensar do ponto de vista histórico-linguístico. Notem que aqui em cima eu chamei de América anglo-saxônica por conta dos povos anglos e saxões que habitaram essa região, que povoaram. Hoje a gente chamaria eles de ingleses, franceses, e os nórdicos, lá, noruegueses, finlandeses, suecos, dinamarqueses, os vikings. Tá? São os povos que colonizaram, que habitaram essa região. E do México para baixo a gente chama de América Latina. Tá? Colonizada aí por povos latinos, principalmente portugueses e espanhóis. Notem também que isso não é só de língua ou de característica de pessoas. O modelo de colonização ele também é distinto entre os países daqui de cima e os países aqui de baixo.
Os países da América anglo-saxônica adotaram um tipo de colonização que a gente chama colonização de povoamento, né? Então as pessoas vinham cuja principal função era ocupar as terras para esses países, tá? Do México para baixo, a gente teve um modelo chamado colonização de exploração. Porque essa é uma região mais quente, então dava para produzir produtos tropicais que eram diferentes dos produtos europeus, que valiam mais. Além disso, aqui tinha ouro, prata, né, coisa que eles não acharam aqui em cima num primeiro momento. Então, nesse modelo de colonização de exploração, como o nome diz, esses lugares aqui eles foram mais explorados. E por isso, hoje, existem consequências econômicas desse processo. Se a gente for olhar os países da América anglo-saxônica, a gente definiria eles hoje como países desenvolvidos. IDH alto, desenvolvimento de tecnologia, mão de obra qualificada, enfim, produtos de alto valor, características que norteiam aquilo que a gente chama de país desenvolvido. E do México para baixo, na América Latina, a gente só vai ter país subdesenvolvido. Tá? São países mais pobres, qualidade de vida não tão boa assim. Tá? Alguns têm indústrias, mas a maioria não. Tá? E aí, quando a gente olha para os países subdesenvolvidos, a gente também pode subdividi-los. Tá? Esses que eu coloquei aqui em roxo, México, Brasil e Argentina, a gente chama de países emergentes, emergentes puros, emergente raiz. Aquele país que recebeu multinacionais, que se industrializou recentemente, tá? Que tem um peso econômico significativo e dentre eles o Brasil é o mais importante. Tem alguns outros que eu coloquei aqui, ó, emergentes entre aspas, porque eles não se enquadram na definição de país emergente. São países que têm economia agromineral exportadora, tá? Baseiam-se aí na sua atividade econômica principal na exportação de matéria-prima, porém, eles alcançaram desenvolvimento humano igual, no caso da Colômbia, ao do Brasil, ou maior do que o Brasil, no caso do Chile e do Uruguai. Por isso, alguns autores costumam chamá-los também de emergente. Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque a economia desses três não tem base industrial, mesmo que eles tenham aí IDH igual ou superior ao IDH brasileiro. Por fim, percebam que a maioria dos países da América Central, mais as 3 Guianas, mais Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai, né, são todos países subdesenvolvidos não industrializados. É esse tipo de país que vai predominar no continente. É isso, gente. Não deixem de fazer os exercícios recomendados. Tchau, tchau.